O Pacto Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade, da Cultura da Paz e dos Direitos Humanos é uma iniciativa do Ministério da Educação e do Ministério da Justiça e Cidadania para promover a educação em direitos humanos no ensino superior. A Univale aderiu ao pacto em junho de 2017 e está conduzindo ações voltadas à superação da violência, do preconceito e da discriminação. E é sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Quem está comigo neste programa é a acadêmica de jornalismo Nicole Zanon. Oi, Nicole. Oi, Lisa, boa tarde. Boa tarde também para você que acompanha o Viva Voz através da rádio e também da TV Univale. Nós gostamos sempre de lembrar que você também pode participar do nosso programa através das nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, @VivaVozUnivale, e você também pode curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Isso aí. Bom, hoje o nosso convidado é o professor Rodrigo Mioto, professor no curso de Direito aqui da Univale, professor que é responsável aí, então, um dos responsáveis pela assinatura deste pacto aqui na Univale. Obrigada pela participação, bem-vindo, professor. Olá, muito obrigado. Boa tarde. Bom, professor Rodrigo, tem muita gente que ainda tem uma postura meio questionadora em relação aos direitos humanos, né? Por exemplo, tem uma boa parcela da população que acredita que, aspas, bandido bom é bandido morto. É uma das falas que a gente ouve por aí. E que também direitos humanos só servem para proteger bandido e etc e tal. Como esclarecer essas questões, Rodrigo? Bem, esse é talvez um dos grandes desafios, ou o grande desafio de uma cultura dos direitos humanos em um país que ainda tem muito que evoluir democraticamente, como é o caso do Brasil. Mas não há muitas discussões sobre isso. O grande foco para que nós possamos mudar esse quadro é esclarecimento, e daí a importância da educação. Esse tipo de frase e tantas outras decorre fundamentalmente de um fator: desconhecimento. Quem profere uma frase como essa, no fundo, não sabe o que são direitos humanos ou o que são direitos fundamentais. Imagine alguém que se insurge contra algo que se chama direitos humanos, sendo esse alguém humano. Como pode alguém com um mínimo de instrução se insurgir sobre algo que diz respeito a ele, algo que é de proteção a ele? Então, o desafio é o desafio educacional. E há esse grande ponto. Há um primeiro passo, talvez, a ser dado, que é descarregar a expressão para a área criminal, que é um local em que a expressão é muito forte. Geralmente se associa direitos humanos à proteção de direitos de pessoas acusadas de crime ou de presos, que são pessoas que têm sim direitos humanos. É preciso insistir e bater nisso. Porém, é importante no plano discursivo que a gente também trabalhe a ideia de que existem uma série de outros direitos humanos, que direitos humanos também são, por exemplo, o direito à educação, o direito à saúde, o direito à moradia, o direito ao meio ambiente equilibrado e tantos outros, que isso tem um potencial de fazer com que as pessoas entendam que os direitos humanos são vários tipos de direitos. E aí, a partir do momento em que elas passam a compreender e entender um pouco melhor que são esses outros direitos também, talvez isso possa ajudar um pouco na desconstrução dessa carga toda que há na esfera criminal, basicamente. Professor, então, quando a gente fala de direitos humanos, nós estamos falando de direitos e liberdades básicas de todos os seres humanos. De que modo, então, que esses direitos, como você falou ali, educação, saúde, de que modo que eles foram estabelecidos? Bem, nós temos várias formas de abordar o contexto histórico de surgimento desses direitos, né? A gente pode voltar à antiguidade, trabalhar com alguns documentos, mas fundamentalmente é mais tranquilo a gente estabelecer o marco das revoluções liberais que aconteceram no final do século XVIII e início do século XIX, como um momento muito importante de surgimento de liberdades públicas e de garantias de caráter individual, tá? Isso ainda dentro do âmbito de cada estado, né? França, Estados Unidos ainda nascente. A segunda metade do século XIX foi um momento de bastante efervescência, sobretudo política e de questionamento, sobretudo trabalhista na Europa,
o que fez com que na virada do século nós também tivéssemos o surgimento dos direitos de caráter mais coletivo e sociais. É o caso que acontece nas Constituições do México em 17 e na Constituição Alemã de 1919. E depois, posteriormente, futuramente, a gente começa, com o final da Segunda Guerra e a criação da ONU, a gente começa todo um processo de desenvolvimento desses direitos no plano internacional. E aí a expressão direitos humanos, né? Para o nosso ouvinte, nosso telespectador, é até importante estabelecer isso. Direitos humanos e direitos fundamentais são a mesma coisa, basicamente. Mas no direito nós tendemos a usar direitos fundamentais para quando esses direitos estão em constituições estaduais, nacionais, e direitos humanos para quando esses direitos estão em documentos de caráter internacional. E aí nós temos até, às vezes, uma data de nascimento dos direitos humanos, que é o dia 10 de dezembro de 1948, quando surge a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um dos documentos mais clássicos e famosos. A partir dali começa todo um processo de desenvolvimento dos direitos humanos internacionalmente. Para dar um exemplo bem recente e concreto, por exemplo, não faz muito tempo, a Organização das Nações Unidas aprovou a Convenção das Nações Unidas sobre as pessoas com deficiência. Um documento que o Brasil já ratificou, já até internalizou. Então, vejam, é um tratado internacional que hoje também integra a nossa Constituição. São os direitos humanos conversando com os direitos fundamentais. Basicamente, é isso o desenvolvimento histórico. Mais recentemente, 1948. Um pouquinho mais afastado, as revoluções liberais burguesas do final do século XVIII e início do XIX. Ok, professor Rodrigo, vamos falar um pouquinho então deste pacto, né? Então, em junho do ano passado, a Univale aderiu a esse pacto universitário pelos direitos humanos, pela educação em direitos humanos, desculpa, essa iniciativa do Ministério da Educação, Ministério da Justiça e Cidadania. Afinal, que pacto é esse? Bem, fazendo uma rápida introdução, voltando um pouquinho à questão histórica, a educação surge no âmbito dos direitos humanos inicialmente como um direito. A Declaração de 48 a que me referia, ela cita a educação como um direito humano. A partir da Conferência de Viena, em 1993, a educação começa a se abrir para os direitos humanos como um mecanismo de educação. E aí a gente passa a falar na ideia de uma educação em direitos humanos. Não agora a educação como direito humano, mas a educação em direitos humanos. E há todo um processo também internacional e nacional de desenvolvimento dessa ideia, até que em 2012 surge uma resolução muito importante do Conselho Nacional de Educação, que são as Diretrizes Nacionais para a Educação e Direitos Humanos. E desde 2012 há uma grande discussão no Brasil, na educação básica, no ensino fundamental e no médio, sobre a educação e direitos humanos. Porém, havia um déficit no âmbito universitário. As instituições de ensino superior, que deveriam meio que puxar esse movimento, estavam na concepção desses ministérios um pouco alheias a esse debate. E essas diretrizes também valem para essas instituições. E aí foi lançado esse pacto. E a Univale foi convidado, como todas as outras no país, e resolveu fazer adesão. Então nós aderimos no mês de junho do ano passado. Foi estabelecido por meio de uma portaria o comitê desse pacto aqui dentro da instituição. Entre os meses de julho e novembro, nós elaboramos o plano de trabalho, fazendo algumas discussões dentro da universidade e submetendo esse plano, inclusive, ao grupo gestor da instituição. E em novembro, 7 de novembro do ano passado, de 2017, submetemos o plano ao Ministério da Educação. Fizemos até um seminário aqui na universidade para fazer o lançamento, o MEC esteve aqui conosco e desde então o plano vem se desenvolvendo e o processo vem se desenvolvendo. Professor, e até agora quais ações já foram desenvolvidas com os acadêmicos aqui na Univale? Bem, aí essa é a parte talvez mais importante do pacto, né? Fizemos um plano de trabalho, como eu havia dito, e fizemos algumas promessas ao Ministério da Educação. O que tem de promessa nesse plano de trabalho que a Univale fez? Existe um trabalho bem específico com os nossos CAUs, os colégios de aplicação, o desenvolvimento de um projeto que nós temos no Cobrasol, em São José, que é o Educação em Direitos Humanos nos colégios de aplicação. Isso, inclusive, já repercutiu na formação continuada dos professores dos colégios de aplicação agora no início do ano, no mês de fevereiro. E esse é um dos grandes, talvez um dos principais pontos desse nosso plano.
Outros planos, outras ações dentro do plano são, por exemplo, um trabalho junto às coordenações e os NDEs dos cursos, para que a gente possa discutir a educação e direitos humanos em cada um dos cursos da instituição. E uma outra também ação importante é a gente integrar os projetos de extensão ou dar uma nova roupagem aos projetos de extensão, que fundamentalmente são projetos de promoção e proteção dos direitos humanos. Para além disso, há um outro eixo, um outro plano de trabalho, que é a gente iniciar todo um processo, aí com os alunos mesmo, um processo de discussão de promoção dos direitos humanos dentro da Univale e até, talvez no médio prazo, a criação de uma ouvidoria específica para os direitos humanos, para que a gente possa trabalhar as questões internamente mesmo. Um dos objetivos principais é que nós não tenhamos os problemas que nós ainda temos dentro da própria instituição. Pois é. Eu imagino que seja algo que realmente só precise de foco, porque muitas das profissões aqui apresentadas nas graduações e tal, elas são orientadas pela Declaração dos Direitos Humanos. Eu penso no próprio jornalismo. Eu acho que não existe jornalismo sem essa orientação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Isso acontece mesmo, professor, dentro das outras disciplinas? Existe uma presença conceitual desses direitos? Um pouco do diagnóstico que nós fazemos é que essa presença ela é um pouco mais retórica do que prática. Se nós pegarmos as diretrizes nacionais curriculares de todo e qualquer curso, basicamente o artigo 2º de qualquer diretriz é o perfil do egresso. E é sempre um super profissional. É um sujeito crítico, ético, comprometido com uma sociedade livre, justa e solidária, com os direitos humanos, etc, 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 etc. Mas aí quando a gente faz, às vezes, um comparativo e confronta um pouco desse perfil com a grade de alguns cursos, por exemplo, nós temos dificuldade em ver, falando, montando essas disciplinas, como teremos esse profissional crítico, ético e tudo mais? Nós temos problema internamente, por exemplo, às vezes você tem denúncias, relatos por parte de alunos de discurso de ódio proferido por professor. Ou seja, o educador profere um discurso que é um discurso refratário àquilo que deveria ser a base, talvez, do processo educacional. O processo, antes de formação do técnico, seja em jornalismo, em biomedicina, em direito, em qualquer curso que seja, a formação do cidadão, que trabalhe com respeito a esses direitos e a promoção desses direitos. Nós temos discursivamente, retoricamente, nós temos vários bons passos dentro da instituição. E nós temos muito material para desenvolver isso. Mas nós temos que superar ainda alguns problemas de ordem, digamos assim, prática, operacional. Existem algumas culturas ainda, alguns elementos que ainda bloqueiam, ainda restringem um pouco uma educação verdadeiramente em direitos humanos dentro da universidade. Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo. Isso aí, já voltamos com o Viva Voz. Já voltamos hoje. Nosso entrevistado é o professor Rodrigo Mioto, do curso de Direito aqui da Universidade. Estamos falando sobre direitos humanos. Professor, falando um pouquinho mais sobre outros projetos que a Univale mantém, nós temos também um projeto de extensão do curso de Direito no campus Cobra Sol, que é chamado Educação em Direitos Humanos. Então, qual que é a principal finalidade desse projeto? Esse projeto, como eu disse anteriormente, ele é um projeto que vem para o CAU agora, para os CAUs, né, para os nossos colégios de aplicação. E esse projeto ele tem basicamente duas grandes linhas de atuação. Ele é um projeto de formação continuada docente em matéria de educação e direitos humanos, porque um diagnóstico que nós temos é o seguinte: ainda que a educação e direitos humanos seja uma obrigação desde 2012, ou desde antes até, ainda que haja muito apelo para que se eduque em direitos humanos, há um grande déficit em formação de professores para se educar em direitos humanos. Se nós buscarmos várias grades de licenciaturas ou mesmo do curso de pedagogia, nós veremos vários cursos sem direitos humanos na grade. E aí o professor, o profissional que vai depois à rede, seja ela pública ou privada de ensino, ele tem vários déficits para educar em direitos humanos. Como eu trabalho, por exemplo, com diversidade, com gênero, com questões raciais, com liberdade de expressão, com discurso de ódio, se eu não tenho essa formação adequada, como eu trabalho isso com as crianças e com os jovens, se eu não tenho essa formação adequada. Então, a principal via desse projeto, o principal eixo de atuação desse projeto é formar professores em educação e direitos humanos. Hoje temos aí algo em torno de quase 300 professores em posições estratégicas, alguns gestores, alguns professores com posições mais estratégicas na rede municipal de ensino de Palhoça,
formados já no projeto. E no final do ano passado assinamos um piloto com o município de São José. Então agora o projeto também faz uma extensão para o município de São José, que é onde está sediado o nosso campus. Além da formação de professores, o projeto envolve alunos de graduação que são formados por nós como uma espécie de multiplicadores de direitos humanos e vão às escolas realizar oficinas aí com os alunos. Então, nós temos feito várias oficinas com alunos da rede municipal de Palhoça e agora faremos também com São José em educação e direitos humanos. Trabalhamos temas como o gênero, discurso de ódio e internet, cidadania e participação, vários temas afetos à educação e direitos humanos, desde os alunos do Fundamental 1 até os alunos do final do Fundamental 2. Uma experiência bastante rica, não só para as escolas, mas para os nossos alunos de graduação que têm que ir às escolas, conhecer aquela realidade e trabalhar direitos humanos, muitas vezes em escolas, em comunidades, que são comunidades e escolas muito longe de um quadro efetivo de respeito e proteção dos direitos humanos, né? Basicamente, essa é a tônica do projeto que nós traremos agora, estamos trazendo para os colégios de aplicação. Legal. Professor, recentemente uma senadora do PT, agora estou buscando o nome dela, daqui a pouco já coloco, mencionou o relatório da ONU em que o Brasil aparece como num momento de retrocesso no que diz respeito aos direitos humanos e envolvendo, claro, todas as questões de racismo, diversidade e tudo mais. E você vê isso, pensando em Brasil, em população brasileira, e a gente vai para as redes sociais e observa alguns comentários muito cheios de ódio e tudo mais. Como é que você vê isso? Bem, talvez aconteça hoje no Brasil, em certa medida, talvez numa escala um pouco menor, o que alguns autores identificam que aconteceu na Europa há um tempo atrás, né? Quando o estado de bem-estar social começa a minar um pouco, e a gente pode falar de um curto e rápido estado de bem-estar social, a gente teve um momento econômico muito propício recentemente, e estava quase todo mundo com emprego, etc. O quadro era um quadro de muito otimismo. Quando as coisas começam a ficar um pouco mais, digamos assim, um pouco mais, a economia começa a dar sinais de dificuldade, tende a haver algum tipo de discurso que são discursos reacionários, discursos que querem proteger alguns determinados núcleos contra o avanço de alguns outros núcleos que podem se fazer presença na sociedade. Eu vejo que nós estamos em um momento, sim, de algumas coisas perigosas. Vejam, nós saímos de uma ditadura militar, não faz muito tempo. A nossa Constituição completa agora em outubro 30 anos. É uma Constituição muito jovem e nós temos ainda discursos que pregam a volta ao período anterior. Nós temos discursos que pregam a volta a um momento histórico em que você não tinha respeito ou garantias aos direitos fundamentais. Então, há discursos muito perigosos e discursos preocupantes na nossa sociedade. Por outro lado, talvez nós nunca tivemos tanta abertura para a pluralidade, para a diversidade, para outros agentes históricos. O Supremo Tribunal Federal acabou de decidir essa semana pela possibilidade do sujeito trans fazer a mudança dos documentos no cartório sem necessidade da cirurgia. Ou seja, isso é um grande avanço em matéria de direitos humanos, ao mesmo tempo que o Supremo Tribunal Federal também agora permite que as pessoas sejam presas, ainda que elas não estejam condenadas definitivamente pela justiça. Ou seja, isso é um retrocesso em matéria de direitos humanos. Ou seja, eu acho que nós estamos em um momento, por um lado, preocupante, porque há discursos bem preocupantes. Por outro lado, otimista, porque temos avançado em pautas que nós nunca antes avançamos. Parece que as pessoas hoje, sobretudo pelas redes e pela internet, têm mais voz, né? Aqui estamos no Viva Voz, as pessoas têm mais voz. Então, é difícil você ocultar algumas coisas e você oprimir alguns grupos discursivamente. Então, é uma grande disputa pelo discurso dos direitos humanos. Mas eu tenho muito claro, nós temos que qualificar esse discurso dos direitos humanos e, como eu falava bem no começo, como a gente falava na abertura, precisamos esclarecer as pessoas. O discurso contrário aos direitos humanos, ele é um discurso que é pautado na ignorância. Quando você não conhece, você consegue fazer alguns tipos de discurso. Senão, não tem como fazer. Por isso, a importância, de novo, e sempre, da educação. Só para completar a minha informação, é a senadora Regina Souza, do Piauí.
e ela diz o seguinte, que o Brasil retrocedeu em muitos pontos, especialmente quanto à situação do sistema carcerário e dos índices de homicídio de mulheres, jovens, negros e população LGBT. Esses índices que ela dá, todos eles ligados à esfera criminal, eles são índices que não têm regredido a ponto preocupante. Eles oscilam, nós ainda temos muito que avançar nesse ponto. Eu veria como algo positivo nisso o fato de que nós estamos discutindo. Há 5, 10, 15, 20 anos atrás, isso sequer discutido era. Tá? Não se falava em extermínio da juventude negra. Eram os índices de criminalidade, ponto final. Hoje já se fala, se mapeia e se diz, é o extermínio da juventude negra. E aí você chama a atenção para um ponto. Veja, nós estamos no ano de 2018. Em 2003 não existiam cotas universitárias no Brasil. A UERJ, em 2003, foi a primeira instituição a instituir cotas. Logo seguida, em 2012, o Supremo Tribunal Federal diz, olha, as cotas são constitucionais. É obrigação do Estado oferecer sistema de cotas para corrigir distorções históricas. Ou seja, 2003... 15 anos atrás, não tínhamos nada. E qualquer tipo de movimento nesse sentido seria dito que era algo contrário, propriamente, aos direitos humanos, contrário à ideia de igualdade. E hoje é algo que, no plano do direito, por exemplo, ninguém nem discute. Cotas são constitucionais e devemos, sim, colocar sistemas de cotas e corrigir distorções históricas por meio de sistemas de cotas. Apesar de muita gente ainda se manifestar contra, né? Aí eu vou voltar a dizer, tá? Eu vou dar um exemplo que eu sempre gosto de dar. Se você me pedir assim, professor, o senhor tem um livro, tem um autor, tem um estudioso, e a gente tem que valorizar a academia e valorizar quem às vezes dedica a vida a estudar algumas pautas e algumas questões. O senhor tem um livro, um estudioso, que diga que é favorável, que manifeste favorável à redução da maioridade penal? Não tem. Não existe esse livro. Essa posição de você se manifestar favorável à redução da maioridade penal é uma posição de quem ignora o que está por detrás dessa violência que acomete alguns jovens ou é praticada por alguns jovens em idade de 16, 17, 15 anos. É o desconhecimento. Só o desconhecimento justifica. Quem se dedica sobre o tema... Vou dar um outro exemplo de direitos humanos. Basicamente, não é a minha área, mas eu não ouvi um estudioso do direito do trabalho defendendo a atual reforma trabalhista, que muitos têm colocado como uma pauta de retrocesso. Inclusive, vai chegar ao Supremo Tribunal Federal também para se discutir se houve ou se não houve retrocesso nessa matéria. A Previdência, a mesma coisa. Políticos, governantes, trabalham numa outra lógica, numa lógica de gestão, numa lógica de orçamento. No plano daqueles que estudam a matéria, muitas vezes você não tem a posição contrária. Então, é um falso dilema. Reduzir a maioridade penal vai reduzir a violência ou não? Isso é um falso dilema. Todo estudioso sabe que não vai. E, para muitos estudiosos, ainda vai tocar em direitos fundamentais da criança e do adolescente. Professor, pegando um gancho ali onde você falou antes, que hoje as pessoas têm mais voz, conseguem se expressar da melhor forma e tudo mais, querendo ou não, acaba sendo um direito também de todos a liberdade de opinião e a liberdade de expressão. Mas acaba sendo ferindo essa lei do direito, esse direito de liberdade mesmo, né? Então, a gente pegou uma informação aqui, de acordo com a ABERT, que é a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, que diz que, querendo ou não, quem sofre muito disso é a imprensa. Os jornalistas acabam sendo muito agredidos, tanto verbalmente quanto fisicamente. E esse relatório feito pela ABERT, ele diz que, apesar da violência contra jornalistas ter diminuído em até 50% em 2017 em relação a 2016, o quadro ainda é bastante preocupante e acaba colocando o Brasil entre um dos países mais perigosos para o exercício dessa profissão. Então, eu queria saber da sua opinião, até que ponto que essa liberdade de expressão ela acaba sendo segura? Bem, aí é um problema. Nós precisaríamos de vários programas para trabalhar o problema do que a gente pode chamar, alguns autores vão chamar de colisão de direitos fundamentais. Para usar uma expressão bem simples, que nossos avós nos diziam, nossos pais nos diziam, aquela ideia, né, do que o meu direito vai até onde começa o do outro. Óbvio, a liberdade de expressão, ela é muito importante, ela é um elemento central das democracias, porém, há limites. E, obviamente, né, a agressão, sobretudo a agressão de ordem física, ela não tem a mínima justificativa. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela tem manifestado com relação ao Brasil, em mais de uma oportunidade, preocupação com os profissionais de imprensa. O Brasil, de fato, é colocado em alguns relatórios como um país nada agradável para o profissional de imprensa. E não só por
por algo mais contemporâneo, de pessoas que questionam os jornalistas, mas até por questões mais assim perigosas, de, por exemplo, aquele tipo de mídia investigativa, aquele tipo de mídia que denuncia, os profissionais desaparecem. É aquela coisa, uma coisa que remete um pouco ao nosso período imperial, em que você questionar um detentor de poder era algo que te colocaria numa lista daqueles que vão desaparecer em certo momento. Eu acho que a gente precisa trabalhar com o exercício dos direitos sem... não tenho certeza, sem atingir o direito do outro. Com relação ao profissional de imprensa, é questão de respeitar o trabalho e sempre saber que a sua liberdade de expressão, ela terá o limite da liberdade de expressão do outro também. Tá? E saber que o profissional de imprensa está trabalhando dentro da sua área de trabalho. Posso não concordar, posso discordar, posso ter N críticas ao profissional. Preciso respeitar não só a sua liberdade de imprensa, propriamente dita, mas também as suas outras liberdades e as suas liberdades como pessoa. Professor, vamos marcar um capítulo 2 para essa conversa muito importante sobre direitos humanos com o professor Rodrigo Mioto, professor aqui do curso de Direito da Univale. Quer deixar os contatos? As pessoas que tiverem alguma dúvida quanto ao pacto aqui na universidade podem entrar em contato? Bom, nós temos o pacto, uma sala do pacto lá no campus Cobrasol São José. O nosso ramal lá é o 2076. E nós temos um e-mail de contato do pacto, que é direitosumanos@univale.br. Então, muito obrigada pela entrevista. Sempre muito à disposição lá. É isso então, fechamos aqui, né, Nicole? Isso aí, obrigada, professor, e muito obrigada a você que acompanhou o Viva Voz hoje e até o próximo programa.